E eu recebo um telefonema da minha filha perguntando como é que eu tava. Ela não sabia que eu não tava nem na cidade. E aí eu falei, tá tudo ótimo. Ela falou, pai, você não tá sabendo o que tá acontecendo? Eu falei, não, o que tá acontecendo? Em Curitiba está caindo o céu e entrou água na nossa casa. Fábio, seja muito bem-vindo aqui na Plasmon Filmes. E você trabalha com o quê, Fábio? Qual que é a tua área de atuação? Hoje eu estou trabalhando já há alguns anos como capelão de empresas. E, Fábio, qual que é a experiência que você tem para compartilhar? Alguma situação, algo que Jesus fez na tua vida? Então, eu tenho uma coleção de milagres e bênçãos que Deus tem feito ao longo da minha vida, mas eu estava pensando qual que eu ia contar, né? Porque tem coisas, às vezes, parece muito extraordinária, mas a gente não vive o tempo todo do extraordinário. A gente também vive do ordinário, do comum, do normal. E Deus faz milagre, mesmo em questões que pareçam simples e normais, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece, como Deus tem cuidado de mim com relação às minhas moradias, né? Desde que eu me casei, que eu tive que assumir minhas contas, né? Eu e minha esposa trabalhando e batalhando pelo dia a dia. Mas nós tivemos lutas bem complicadas, bem profundas. E a primeira luta começou lá quando a gente estava pastoreando, depois de 12 anos. Infelizmente, a denominação que a gente servia, houve uma guerra política e a gente teve que... Deus pediu claramente para a gente entregar o trabalho, para a gente seguir em frente e que Ele ia cuidar da igreja dele, mas Ele ia cuidar da gente. Então a primeira coisa foi sair da casa pastoral, né? Porque naquele momento eu estava confortável, né? Uma casa que me servia para o ministério, servia para minha família, e eu não tinha custos com ela, porque embora o salário não fosse muito alto, mas eu tinha esse benefício, né? E quando a gente sai disso, eu tinha uma empresa também que eu atuava, e mudou a diretoria, mudou todos os planos da empresa, me pediram para tomar uma decisão se eu ia sair da empresa ou se eu ia abrir um escritório de representação. Eu tive que abrir um escritório, um custo altíssimo, e foi exatamente no momento da saída dessa casa pastoral. E aí você fica naquela situação, e agora, Senhor, para onde eu vou? Tem que procurar algum lugar, e com o orçamento que eu tenho, porque caiu muito, os custos aumentaram muito, o que eu faço? Naquele momento, Deus providenciou que uma prima da minha esposa entrasse em contato, porque soube que a gente estava procurando um local. Ele disse, eu tenho uma casa para vocês. A gente fez a primeira mudança. E ali Deus deixou também muito claro que a gente ia ficar um tempo ali, que Ele ia cuidar da gente. E chegou uma hora em que as coisas começam a crescer, a gente volta ao desenvolvimento, e a nossa expectativa, o que Deus vai fazer? E aí a prima da minha esposa chegou e disse, eu vou vender a casa, se você tiver interesse, a gente não tem condições de comprar. E agora, para onde a gente vai? E a minha filha encontrou na internet uma casa. E uma casa que era um sonho para a gente, por um preço, um custo que para a gente era quase que irreal. A gente acabou fazendo até uma proposta que era até, vamos dizer assim, um pouco mais ousada ainda. E no final das contas, Deus abriu as portas, que era aquele lugar que Ele ia mandar a gente. E a gente fez a locação. Nós ficamos também muitos anos, 13 anos nessa casa. Mas logo que a gente entrou, veio uma surpresa que a gente não contava, que o local era um local de enchente. Os vizinhos comentaram, a gente não tinha esse conhecimento, mas a gente não tinha visto nada até então, até o dia que choveu muito e a água chegou até a porta da nossa casa, e aí começou o medo de nós estarmos morando num lugar que enchia. Minha casa era de esquina, final da rua, até então tudo certo, não estava entrando água na casa, até 2018, quando realmente entrou. Eu não estava viajando, estava no interior do estado. A minha esposa estava no trabalho, minha filha fazendo missões na Inglaterra, e eu recebo um telefonema da minha filha perguntando como é que eu estava. Ela não sabia que eu não estava nem na cidade. E aí eu falei, tá tudo ótimo. Ela falou, pai, você não está sabendo o que está acontecendo? Eu falei, não, o que está acontecendo? Em Curitiba está caindo o céu e entrou água na nossa casa. Até então foi um susto, né? Eu entrei em contato, a gente realmente sentiu o baque da enchente. Mas logo que as águas baixaram, a minha esposa colocou uma foto na internet que ela não conseguiu nem acessar a casa. Em seguida, a igreja inteira se mobilizou, e quando minha esposa foi entrar em casa, já tinha uma equipe de trabalho que lavou, que limpou, que arrumou e deixou tudo tranquilo. E a partir de então eu comecei a batalhar
com um vizinho meu sobre a questão das enchentes naquela região, que é um encontro de dois rios que politicamente não deveria estar acontecendo, porque foi um desvio de leito, pelo que a gente soube. Mas a gente tinha que mudar essa realidade. Então foi uma batalha que levou mais de ano. A gente conseguiu tirar muita coisa do leito dos rios, mas a ameaça continuava. Até que depois que saíram mais de 160 caminhões de terra daqueles rios, a gente estava tranquilo. Recentemente, em fevereiro, estava chovendo normal. E eu estava trabalhando com um rapaz do escritório e me comunicando com ele, porque nós estamos fazendo a edição de umas fotos de um evento que nós fizemos na empresa. E aí a minha esposa virou e falou assim: está chovendo muito, estou preocupado. Ela deu uma olhada e descobriu que, na verdade, estava enchendo a rua. A minha casa, realmente, ela foi atingida novamente. Depois desse episódio, que eu consegui até conter as águas por ter selado as portas da cozinha e da sala, ela entrou só pelo ralo, nós pedimos para a imobiliária que cuidasse do piso, que já desde 2018 a gente ia pedindo para ser trocado. E estava insalubre o local. Até que a resposta foi não. E nós vamos aumentar, agora que encerra o contrato, nós vamos aumentar o valor do aluguel. Então a situação para a gente ficou muito difícil. Naquele dia, durante aquela chuva, um amigo meu estava chegando da Alemanha para tomar a decisão que ele ia fazer com a casa dele. E adivinhe só, no dia seguinte ele estava sentado à nossa mesa, tomando um café, e aí a gente ouviu dele dizendo assim: eu falei com a minha esposa e a gente não está conformado com a situação, nós íamos vender a casa, mas eu não posso olhar para tudo isso e meu irmão em Cristo passando por essa necessidade. Eu quero que vocês conheçam a casa e, se vocês quiserem, vocês aluguem a casa. Esse meu amigo que eu me correspondi lá na empresa, ele falou: Fábio, a hora que você falou, ora por mim porque as águas estão subindo, Deus falou exatamente no meu coração. O tempo deles ali terminou. Eu vou transferi-los de lugar. E a gente está morando numa casa maravilhosa. E nós estamos num lugar maravilhoso. Então, o meu testemunho é para dizer: Deus, Ele trabalha o extraordinário mesmo dentro das coisas ordinárias, das coisas comuns. Deus é o Deus que cuida da gente.